pessoal do Facebook, meu nome é Yara dos Santos, sou Bárbara Soares e o nosso vídeo de hoje é sobre formação e acúmulo de lactato. Por que e para que isso ocorre durante o aumento da intensidade do exercício, baseado na teoria da hipóxia dependente, ou teoria da glicólise anaeróbia. Por que irá ocorrer a formação de lactato? Durante o exercício de alta intensidade, quando as demandas de energia ultrapassam tanto o suprimento quanto o ritmo de utilização de oxigênio, a cadeia de transporte de elétrons, bem como o ciclo de Krebs, eles irão diminuir o seu trabalho habitual, ou seja, vai começar a processar menos elétrons de hidrogênio, que são dados fornecidos pelo NADH. O ritmo da glicólise ele é controlado a partir da disponibilidade do NAD, para que haja liberação de energia contínua da glicólise anaeróbica. Este elemento, o NAD, ele é liberado à medida que pares de íons de hidrogênio a mais, que não são oxidados, se unem ao piruvato para formar o lactato, que posteriormente será catalisado pela enzima lactato desidrogenase. Como a gente está falando da formação do lactato, o íon de hidrogênio que proporcionou essa formação, ele deveria, durante atividades de uma intensidade um pouco menor, entrar dentro da mitocôndria e participar do CTE e do ciclo de Krebs. Então, esse é um dos motivos principais que levam à formação do lactato. Então, para que temos lactato no nosso corpo? O lactato ele é uma molécula química que funciona como um recipiente, como eu represento aqui com um balde. Ele vai servir de um recipiente de armazenamento temporário tanto do piruvato como dos íons de hidrogênio, que são resultados da glicólise anaeróbia, como são subprodutos desse processo de metabolismo. Quando a célula diminui sua atividade, ou seja, quando a oxigenação aumenta e a intensidade do exercício diminui, o LDH ele irá pegar do lactato o hidrogênio que foi cedido pelo NADH e vai levá-lo para fora, deixando livre no citosol para ser usado nas reações químicas que forem necessitar do hidrogênio. Então, produzimos lactato em repouso? Sim, através do metabolismo da hemácia, porque a hemácia é uma célula sanguínea, que é a célula sanguínea, ela não possui a organela mitocôndria, e por não possuir essa mitocôndria e mesmo assim precisar realizar funções como células normais, ela vai obter energia através da glicólise. Assim vai haver a formação de um lactato no nosso organismo, porém em uma menor concentração. Durante o exercício leve e moderado, o metabolismo aeróbico ele consegue atender adequadamente às demandas de energia. Os tecidos inativos eles oxidam rapidamente todo o lactato formado durante esse processo. Isso permite que o lactato sanguíneo ele se mantenha razoável. Já durante o exercício de alta intensidade, o lactato ele vai começar a se acumular como resultado da sua produção exceder a sua remoção. Assim, com o aumento da intensidade do exercício, vai ocorrer um aumento da demanda metabólica de ATP. Isso vai causar um desequilíbrio entre o suprimento e o requerimento de oxigênio pelo músculo excitado. No caso, vai ter uma menor quantidade de oxigênio. No caso, vai ocorrer a menor quantidade quantitativa. No caso, vai ter uma menor quantidade de oxigênio dentro da mitocôndria. Essa diminuição de oxigênio reduz a produção de ATP dentro da mitocôndria, levando também à redução do estado redox do citoplasma, proporcionando assim o acúmulo de NADH no citoplasma. Essa elevação de NADH vai fazer com que a enzima lactato desidrogenase seja estimulada e produza o lactato, ou seja, o NADH+, ele vai disponibilizar as moléculas de hidrogênio que vão se unir ao piruvato e assim formar o lactato. Esse acúmulo de lactato se dá em decorrência de que o músculo ativo ele não consegue atender por processos aeróbicos às demandas adicionais de energia. A formação do lactato recebe o nome de fermentação láctica, que é um processo que é formado devido à redução do suprimento de oxigênio, ou seja, a glicose vai sofrer oxidação, formando assim duas moléculas de piruvato, e esse piruvato vai sofrer redução e assim formar o lactato.
Esse lactato formado no músculo, ele vai passar por um ciclo chamado de ciclo Cori-Cori, na qual o lactato formado no músculo segue para a corrente sanguínea e dirige-se ao fígado. No fígado, ele vai sofrer um processo chamado de gliconeogênese, na qual esse lactato vai ser formado em glicose. Parte dessa glicose vai ficar armazenada no fígado e formar o glicogênio hepático. Outra parte do glicogênio vai seguir em direção à corrente sanguínea e chegar ao músculo e assim formar Fazer agora uma o pequena glicogênio revisão. muscular. No caso, com o aumento da intensidade do exercício, ele vai levar a uma diminuição da concentração de oxigênio destinada à mitocôndria. Isso vai causar uma diminuição da velocidade da cadeia de transporte de elétrons e do ciclo de Krebs, levando assim ao acúmulo de NADH+, tanto dentro como fora da mitocôndria. Sendo uma das soluções viáveis vista pela própria célula, somatizar os elétrons de hidrogênio presentes no NADH ao piruvato, formando assim um lactato, e esse lactato vai posteriormente seguir pelo ciclo de Cori-Cori. Bom, essas foram as nossas referências. Dúvidas? Deixem num comentário, curtam e compartilhem o nosso vídeo caso tenham gostado.